Introdução ao livro de Apocalipse, conforme parâmetros da Bíblia de Estudo Pentecostal, João Almeida, corrigida e revista de 1995. Este livro de Apocalipse traz um resumo sintetizado dos outros 65 livros que, para entendermos, temos que conhecer os outros livros, pois, para o leitor inicial da Bíblia, é praticamente impossível ler e ter compreensão dos fatos, a não ser por revelação divina. Segundo o teólogo João de Almeida, o Apocalipse traz um esboço em 3 partes. A primeira, o Senhor glorificado e suas igrejas, do capítulo 1, verso 9, ao capítulo 3, 22. O segundo, o Cordeiro digno e seus feitos no desfecho da história, capítulo 4, verso 1, ao capítulo 11, verso 19. O terceiro, Deus Pai e Cristo no grande conflito com Satanás, o capítulo 12, verso 1 ao capítulo 22, verso 5. Autor, João, o discípulo amado de Jesus, que também é autor do Evangelho de João e as 3 cartas com o mesmo nome deste autor. O tema é a consumação do conflito dos séculos. Foi escrito em data aproximada dos anos 90 a 96 depois de Cristo. Este livro de Apocalipse é o livro do Novo Testamento e singular entre os demais, pois, ao mesmo tempo que ele traz uma revelação do futuro, ele é uma profecia, traz um conjunto de 7 cartas às igrejas, descrito como 7 castiçais. O nome deriva da palavra grega apocalipsis, que é traduzido por revelação no capítulo 1, verso 1, bem como da língua inglesa, sua tradução é revelação. O propósito deste livro é tríplice. 1. As cartas às 7 igrejas de Apocalipse revelam que ocorriam graves desvios do padrão bíblico na verdade e retidão segundo o Novo Testamento em muitas igrejas da época, e vem chamá-las ao arrependimento e ao primeiro amor. Segundo, tendo em vista a peregrinação resultante do endeusamento do imperador, o livro de Apocalipse foi enviado às igrejas vencedoras e chamadas a permanecerem fiéis até à morte. 3. Finalmente foi escrito para dar aos crentes de todas as eras a perspectiva divina do férreo conflito entre eles e as forças conjuntas de Satanás. Nesta revelação, o desfecho da história, o Apocalipse, revela principalmente os eventos dos últimos 7 anos antes da segunda vinda de Cristo, que é a vinda em glória para reinar no milênio junto com a igreja debaixo do céu, segundo Daniel, capítulo 7, versos 26 e 27. Quando então Deus intervirá neste mundo e vindicará seus santos, derramando sua ira sobre o reino de Satanás, a isto seguir-se-á a segunda vinda de Cristo. Traz, numa visão panorâmica, a mensagem profética
que flui neste livro através de figuras e simbolismos dramáticos, retratando a consumação de toda a mensagem bíblica da redenção. Coloca em destaque o papel de Cristo como o Cordeiro digno que foi morto, no capítulo 5, e virá com ira para julgar o mundo e expurgá-lo da iniquidade. Capítulo 6 a 19. As outras figuras simbólicas salientes deste livro são o dragão, que representa Satanás, a besta que sai do mar, que representa o anticristo, e a besta que sai da terra, que simboliza ou representa o falso profeta, e a grande Babilônia, que é o centro do engano e poderio satânicos. Como características principais, o livro traz 8 características principais onde acham-se no Apocalipse. A primeira, ele é o único livro do Novo Testamento de profecia apocalíptica. Este narrador ressalta Mateus, capítulo 25 e outros capítulos nos Evangelhos, onde o Senhor Jesus, por parábolas, falou acerca do fim dos tempos, mas que na verdade são profecias. 2. Como livro apocalíptico, sua mensagem é expressa através de símbolos de realidade a respeito de tempos e eventos futuros. Ao mesmo tempo, esta mensagem encerra certo enigma ou mistério. 3. Há números com abundância no Apocalipse, inclusive 2, 3, 3,5, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 24, 42, 144, 666, 1000, 1260, 7.000, 12.000, 144.000, 100 milhões e 200 milhões. O livro destaca em especial o número 7, que aparece por 54 vezes, simbolizando a plenitude total ou plena realização. 4. As visões se destacam no livro e o cenário frequentemente muda da terra para o céu e daí para a terra. 5. Os anjos estão nitidamente associados às visões, decretos e ordens celestiais. 6. É um livro que revela ser demoníaca a atitude de qualquer governante terreno reivindicar divindade para si e Jesus Cristo como o Senhor exaltado e soberano dos reis da terra. Capítulos 1, versos 5 e 19, verso 16. 7. O livro reflete o conteúdo das profecias do Antigo Testamento sem citá-las formalmente. Tá, falou 8, cadê o oitavo? Pegou, hein? Bom. Como vemos, amados, todos nós estamos sujeitos ao erro. Na introdução desta Bíblia de estudo pentecostal, mostra no início das características especiais, que são 8 estas características. Portanto, lendo, localizei apenas 7. A 8ª como um erro de impressão gráfica ou simplesmente uma deixadinha do Santo Espírito para que possamos meditar na necessidade de consenso teológico que há de acontecer muito breve em nossa nação, como demais nações conciliadoras, para que possamos trabalhar a união cristã em combate do ecumenismo proposto pelo Reino do Norte, que é simbolizado pelo falso profeta, e o anticristo já opera em seu sistema desde o século IV por trás do deserto das nações que Deus separou
para juízo entre as nações. Você pode ler e meditar e entender que este deserto das nações nada mais é do que Roma, a cidade romana e a mulher descrita em Apocalipse 17 se refere àquela igreja. Confira Ezequiel, no capítulo 20, versos 35 e 36, Apocalipse capítulo 17, no verso 3, na observação em espírito, pois, no verso 36 de Ezequiel 20, Deus declara que levará o seu povo a um deserto das nações, como foi no Egito. Portanto, Roma é um deserto para juízo e prisão espiritual. Se você ler a partir do verso 9 até o verso 18 deste capítulo 17 de Apocalipse, compreenderá se analisar o aspecto geográfico e histórico daquela cidade. Vemos hoje, segundo várias revelações proféticas no corpo de Cristo, que Deus tem preparado outro deserto das nações para esconder a igreja fiel, enquanto esta segue em cumprimento da sua missão final de resgate à noiva, que, segundo Evangelho de João, capítulo 10, verso 16, e bem como ler e meditar em alguns das dezenas de referências acerca deste deserto das nações, Brasil fiel, em Ezequiel, capítulo 20, verso 35 e 36, bem como Apocalipse, capítulo 12, verso 6, 14, com ênfase a fora da vista da serpente ou anticristo, entendendo como a mulher a igreja fiel, pois em Zacarias, no capítulo 12, verso 7 e 8, diz que Deus primeiro salvará a casa de Davi. Entendemos hoje por casa de Davi a igreja fiel e por Jerusalém ou casa de José as tendas de Israel, que serão salvas somente na volta de Jesus em glória, porque ainda rejeitam o Messias, e a palavra se cumprirá, porque acredito que não aceitarão enquanto não se cumprir as palavras deste livro da lei. Para interpretação, este livro de Apocalipse é o mais difícil do Novo Testamento. Os leitores originais provavelmente entenderão a sua mensagem sem muita dificuldade. Porém, nos séculos subsequentes, surgiram 4 escolas principais de interpretação deste livro. A primeira, a escola de interpretação pré-tribulacionista, que considera que o livro e suas profecias cumprem-se no contexto histórico original do Império Romano, a não ser os capítulos 19 a 22, que aguardam cumprimentos. Segundo a interpretação historicista, entende que o Apocalipse é uma previsão profética do quadro total da história da Igreja, partindo de João até o fim da presente era. 3. A interpretação idealista considera o simbolismo do livro como a extensão de certos princípios espirituais, sem limitação de tempo, concernente ao bem e ao mal, através da história, sem prender-se a eventos históricos. 4. A interpretação futurista considera os capítulos 4 a 22 como profecias de eventos da história que ocorrerão somente no fim desta era. Esta Bíblia de estudo interpreta o Apocalipse do ponto de vista futurista. Este narrador interpreta a 70ª semana no sentido futurista, contudo, a dispensação dos selos e das trombetas
a partir da cruz do Calvário, onde o Cordeiro com seu sangue venceu o inimigo de Deus, tendo ressuscitado ao terceiro dia da morte na cruz do Calvário, baseando-se em Amós capítulo 7, verso 1, onde descreve que o início da erva serôdia ou do Pentecostes seria depois da cegada do rei, entendendo por cegada do rei a morte do rei Jesus na cruz do Calvário, e ainda Ezequiel capítulo 20, versos 35 e 36, onde descreve que há um deserto das nações preparado pelo Senhor, como foi no Egito, para esconder a igreja fiel, o que pode ser combinado em Apocalipse capítulo 12, versos 6 e 14, com ênfase na frase fora da vista da serpente, do versículo 14. Lembrando que no versículo 17, na parte B, descreve que a mulher são aqueles que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus. Portanto, os que guardam o mandamento de Deus e não têm o testemunho de Jesus são Israel, ou seja, os judeus não convertidos. Dentro da teoria das duas casas, são a casa de José ou remanescentes de Efraim, e aqueles que têm o testemunho de Jesus é a igreja fiel dentro do corpo de Cristo, representados pelos cristãos evangélicos e protestantes e judeus messiânicos, que simbolizam as primeiras duas varas, que será salvo primeiro, conforme descrição do capítulo 12, versículos 7 e 8 de Zacarias, combinado com Apocalipse, capítulo 3, verso 10, que o Senhor preservará a sua semente do dia da ira do grande Eu Sou. E o mais provável, com o toque da sétima e última trombeta, no meio da 70ª semana, sendo a grande tribulação a segunda metade em si. Pois sabemos que, conforme Apocalipse 17, versos 13 e 17, para o homem da iniquidade começar o seu governo, é necessário que caia Babilônia, pois o intento daqueles 10 reis que tomarão posse por 1 hora é dar o poder e autoridade à besta, que sabemos que é o anticristo, que terá o seu governo na terra pelo período de 7 anos, onde na primeira metade a igreja ainda estará aqui cumprindo a sua missão final, e a probabilidade do derramar da chuva tardia ou o novo Pentecoste ser nesta primeira metade da tribulação é muito grande, pois há, como veremos, a combinação dos eventos sexta trombeta e sexto selo, bem como sétimo selo e a sétima trombeta, para então, após o arrebatamento da igreja para o tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro, o manifesto da besta para cumprir a ira do Senhor das 7 taças, que cairá sobre os deixados para trás, que não foram prudentes e não encheram as suas vasilhas com azeite, ou a todos os incrédulos que aceitaram a marca e o sistema anticristo da besta. Pesquise em sua Bíblia a palavra meio e começarás a entender o mistério do Senhor para esta posição, que é de vitória, estando no meio da congregação dos justos e confiando no Senhor mais do que confiar em homens ou príncipes.
Estes são dizeres dos Salmos 118, versos 8 e 9, que é o meio da Bíblia. Pois observe que o Capítulo 2, verso 31, na parte B de Joel, descreve que estes fatos aconteceriam antes do dia do Senhor, acreditando que o dia do Senhor é a primeira ressurreição e o arrebatamento da igreja, para então começar a grande tribulação, acreditando que a teoria mesotribulacionista neste ponto é mais viável, conforme todo o contexto bíblico, e que a igreja reinará 1000 anos com o Cordeiro nesta terra, conforme Daniel capítulo 7, 26. Debaixo do céu, o juízo se reestabelecerá. tônica do livro de Apocalipse, somos mais que vencedores. Fonte desconhecida. Capítulo 8. A abertura do sétimo selo. Primeiro paralelo simboliza o sábado bíblico, restaurado pelo Senhor, iniciando-se na primeira ressurreição e o arrebatamento da igreja para o tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro, e se manifestando na terra com a volta em glória do Senhor com seu exército de anjos juntamente com sua esposa. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incenso para opor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Capítulo 11. A sétima trombeta. Segundo paralelo, simboliza a primeira ressurreição e o arrebatamento da igreja para o tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro, e se manifestando na terra com a volta em glória do Senhor com seu exército de anjos juntamente com sua esposa. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que era, e que há de vir, que tomastes o teu grande poder e reinaste, e iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos
e aos que temem o teu nome, e pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões, terremotos e grande saraiva. Capítulo 14. O Cordeiro e os seus remidos no monte Sião. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa, e cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais, e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 selados, que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Capítulo 15. Os 7 anjos com as 7 taças das últimas pragas. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumida a ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do teu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grande e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, e por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disto, olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestido de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos salvas de ouro, ou taças, cheias da ira de Deus, que vive para todo o sempre. E o templo
encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Capítulo 16. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és, que era, és santo, porque julgastes estas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto animal derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grande calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. E os homens mordiam a língua de dor, e, por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não vejam as suas vergonhas. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito!
e houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedras de peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Capítulo 19. Vitórias de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os 7 olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Regerá ou apacentará. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que sai da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes.
Capítulo 20. Satanás é amarrado por 1000 anos, os fiéis reinam com Cristo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição, ou seja, a ressurreição para a vida. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Satanás é solto e depois vencido para sempre. E, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, Jerusalém. Mas desceu fogo do céu e os devorou, e o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. O juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, em GR Hades, deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno
foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Capítulo 21. O novo céu e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será o lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A nova Jerusalém. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente, e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante, ou oriente, tinha 3 portas. Da banda do norte tinha 3 portas. Da banda do sul também 3 portas. Da banda do poente, ou ocidente ou oeste, também tinha 3 portas.
E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas, e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E media a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo, ou seja, homem igual a anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam ordenados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, e o segundo safira, e o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônia, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como o vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. As suas portas não serão fechadas de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e comete abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 22. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos o servirão, e verão o seu trono, e na sua testa estará o seu nome, e ali, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada,
nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará e reinarão para sempre. Admoestações e promessas finais. Conclusão. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar, e disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, ou os que guardam os seus mandamentos, para que tenham poder na árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da árvore da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Glória a Deus, amados em Cristo. Vimos hoje a última leitura deste plano de leitura
Neste ano de 2012, o ano do governo de Deus e da Igreja Fiel, e encerrando, lemos a abertura do 7º selo, o toque da 7ª trombeta, o derramar das 7 taças, a vitória do Cordeiro sobre Satanás, a prisão deste por 1000 anos, sua soltura e destruição total, sendo jogado no lago ardente de fogo e enxofre. Vemos também novos céus e terra serão criados para o recomeço, conforme a vontade do Criador em sua perfeição. No capítulo 8, dos versos 1 a 5, vemos o romper do 7º selo. Observemos que houve silêncio nos céus por quase meia hora, ou seja, um evento que espanta a todos por sua magnificência. Muito provável que seja realizado juntamente com o toque da 7ª trombeta, pois o 7º selo representa o sábado bíblico, onde o Cordeiro restaurará brechas antigamente assoladas, para iniciar seu governo milenar nesta terra, junto com sua esposa e todos os santos. Vemos que com o romper deste selo, logo em seguida, ouve-se vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. No capítulo 11, dos versos 15 a 19, vemos o toque da 7ª trombeta, que é o segundo paralelo na dispensação 777. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira do Deus vivo. E quando este anjo tocou a sua trombeta, houve grandes vozes no céu que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reina para todo sempre. Com isto, este evento será a primeira ressurreição e o arrebatamento da noiva para subirem e encontrar com o Senhor nos ares, pois nos evangelhos descrevem que ele virá sobre as nuvens do céu, desta feita em secreto, para levar a sua noiva, como descreve Mateus 24, acerca de que estarão 2 numa cama, um será levado e outro tirado. Estarão 2 no campo, também um levado e o outro deixado, e assim sucessivamente. No capítulo 25 de Mateus, nos mostra a parábola das 10 virgens, sendo 5 prudentes e 5 nécias. As 5 prudentes levaram consigo azeite, por isso não perderam a hora em que veio o noivo. Como ele mesmo adverte, estáis apercebidos, pois não sabem a hora em que o Filho do Homem virá. No verso 16, vemos que os 24 anciãos que estavam assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, e declararam: graças damos a ti, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que era e que há de vir. Pois Deus tem todo o poder e ele reina.
Observemos que no verso 18 destaca-se que este é o tempo do Senhor dar o galardão aos profetas, a todos os seus servos, aos santos e aos que temem o santo nome do Senhor. No verso 19, descreve-se que abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. No capítulo 14, dos versos 1 a 5, a descrição do Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião. É provável que esta descrição já é para a volta em glória do Senhor Jesus, onde se descreve que todo olho o verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E estarão junto com ele os 144.000 que em sua testa tinham escrito o nome do Cordeiro e do seu Pai. No verso 2 descreve que estes 144.000 traziam em suas mãos harpas que tocavam, louvando e adorando ao Senhor. Cantavam também um novo cântico diante do trono e diante dos 4 animais e dos 24 anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra, pois estes não se contaminaram com mulher em toda a sua vida. Portanto, são irrepreensíveis diante do trono de Deus. No capítulo 15, vemos o dispensar das 7 taças da ira do Deus vivo, onde os 7 anjos apresentaram-se e começaram a cumprir o seu propósito. No verso 1, descreve-se que os anjos tinham as 7 últimas pragas para ser consumada a ira de Deus. No verso 2, descreve que diante do trono havia um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e que, da imagem dela, não se prostraram e não receberam o sinal do seu nome. Estes estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. No verso 3, vemos que, no cântico cantado pela multidão, uma frase: ó Rei dos Santos. Santos todos aqueles que viveram em obediência à palavra de Deus e não ao espírito de religiosidade. No verso 4, descreve: quem não te temerá, ó Deus Altíssimo, e não magnificará o teu nome na terra? Sabemos que, apesar de rejeitarem ao Senhor, até mesmo estes dobrarão seus joelhos e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. No verso 7, mostra que estes anjos
tinham 7 salvas de ouro, que, na verdade, são 7 taças de ouro, e estavam prontos para cumprir o seu propósito. No verso 8, descreve que o templo no céu encheu da fumaça da glória do Senhor e de todo o seu poder. Vemos que esta fumaça é a nuvem do trono do Senhor que manifesta a sua glória. Como foi na travessia do deserto, em que, durante o dia, a nuvem do Senhor guiava o povo de Israel. No capítulo 16, vemos a continuidade dos anjos, momento em que eles derramam as taças da ira do Senhor. No verso 1, vemos que uma grande voz veio do templo e dizia aos 7 anjos para eles descerem à terra e derramar as 7 taças da ira do Senhor. No verso 2, o primeiro anjo derramou a sua taça sobre a terra e fez-se uma chaga maligna e má nos homens que receberam o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Hoje em dia, vemos esta chaga maligna se manifesta por intermédio do câncer. E uma observação que este narrador tem feito é que normalmente ele se manifesta às pessoas que adoram ídolos nas diversas religiões, ao passo que dentro da igreja cristã, evangélica ou protestante e judeu messiânico, são raros os casos, mas agindo a fé um dos membros da família, o Senhor ouve e livra-os deste mal. No verso 3, vemos que o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, e morreu no mar toda alma vivente. No verso 4, o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, que se tornaram em sangue. João ouviu uma voz do anjo das águas que dizia: Justo és, ó Senhor, que eras e santo és, porque julgas estas coisas. E visto como derramaram o sangue dos profetas e santos, também tu deste sangue a beber, julgando estes que são merecedores. João ouviu outro anjo no altar que dizia: Na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. No verso 8, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E assim os homens foram abrasados, mas ainda assim eles não se arrependeram e não deram glória a Deus. No verso 10, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor, por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e ainda assim não se arrependeram das suas obras.
No versículo 12, o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão e do falso profeta e da besta saíram 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque estes espíritos são demônios, ou seja, deuses que, na verdade, conhecemos agora que todos os deuses estranhos são demônios. Pois o espírito maligno de Satanás esconde atrás dos postes ídolos para roubarem a glória do Deus vivo, bem como a honra e toda ação de graças que devemos levar a Ele, para então levar a estas entidades malignas. No verso 14, mostra que estes demônios fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, quiçá neste momento a batalha do Armagedon, que é a batalha final, onde o Cordeiro destruirá as forças malignas. No verso 15, a descrição que o Senhor Jesus declarou: Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. No versículo 16, e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. No versículo 17, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. Como o Senhor Jesus, na sua última palavra na cruz do Calvário, declarou: Está consumado. No verso 21, vemos que caiu do céu uma grande saraiva de pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque sua praga era muito grande. No capítulo 19, dos versos 11 a 23, vemos as vitórias de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta, onde no verso 11 João viu um cavalo branco e o que se assentava nele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. No verso 12, declara que ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, somente ele. No verso 13, descreve que ele vestia vestes salpicadas de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, ou seja, Jesus é a própria Bíblia Sagrada manifesta entre nós, e que sabemos que em Daniel, verso 21, o anjo Gabriel declarou àquele profeta que ele dizia a ele as palavras que estão escritas no céu, ou seja, esta Bíblia que temos na terra é cópia fiel da que está
escrita nos céus. No verso 14, descreve que seguiam este cavaleiro branco os exércitos que há no céu, e cada um montado em seus cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da boca do cavaleiro do cavalo branco saía uma espada aguda para ferir com ela as nações, e ele as regerá ou apacentará com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No verso 16, declara que na veste e na sua coxa tem um escrito com o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No verso 17, João viu um anjo que estava nos céus, que clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. No verso 20, a besta foi presa juntamente com o falso profeta e foram lançados vivos no lago de fogo que arde e de enxofre. No verso 21, declara que os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo branco, e todas as aves do céu se fartaram das suas carnes. O capítulo 20, dos versos 1 a 6, traz a descrição de Satanás amarrado por 1000 anos, e os fiéis reinaram com Cristo durante este período. No verso 1, descreve que João viu descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, e ele prendeu o dragão, que é a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, para que não mais engane as nações, até que passe aqueles 1000 anos em que o leão da tribo de Judá reinará com sua noiva fiel, que são todos os santos. Na parte B do versículo 3, declara que depois deste tempo, importa que Satanás seja solto por pouco tempo e depois definitivamente destruído. No verso 4, descreve que João viu um trono e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. João viu ainda as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e da palavra de Deus, pois não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal do seu nome. É provável que estes passaram pela grande tribulação e, com sua morte, venceram a própria morte, pois serão dignos da ressurreição que leva para a vida eterna. Pois, no verso 4, parte B, declara que eles reinarão com Cristo durante 1000 anos.
No verso 5, descreve: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram, pois, após estes 1000 anos, estes serão ressuscitados, porém, para o juízo e serem lançados no fogo eterno. Ali descreve a palavra que haverá choro e ranger de dentes, pois lamentarão a segunda morte por toda eternidade. No verso 6, descreve bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre estes não tem poder a segunda morte, e eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Dos versos 7 a 10, vemos a descrição de Satanás ser solto após os 1000 anos e depois vencido para sempre. Onde no verso 7 descreve que, acabados os 1000 anos, Satanás foi solto da sua prisão e saiu para enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog são seus nomes espirituais, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha, e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Jerusalém será sitiada pelas nações por 42 meses, que é os tempos da primeira parte e da segunda parte da grande tribulação. Mas fogo do céu descerá e os devorará, pois o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Dos versos 11 a 15 descrevem o juízo final. No verso 12, descreve que são vários livros no céu. Entre eles existe o livro da vida, em que estão relacionados todos aqueles que aceitaram ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador enquanto estiveram vivos. 13, parte B, descreve que todos serão julgados conforme a obra que cada um tem feito enquanto estamos vivos. No verso 14, a descrição da segunda morte, pois a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. No verso 15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. No capítulo 21, dos versos 1 a 8, a descrição de novos céus e nova terra, onde, no verso 21, descreve que o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe mais. No verso 2, a descrição de que, como uma esposa ataviada para o seu marido, assim está a santa cidade, a nova Jerusalém. No verso 4,
o consolo excelso na descrição de que Deus limpará dos nossos olhos toda a lágrima, e não mais haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. No verso 5, a descrição de que o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Alguém disse a João: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. No verso 6, a descrição de que está cumprido, e o Senhor declarou a João: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. No verso 7, descreve que quem vencer herdará todas as coisas, e o Senhor será o seu Deus, e ele será filho de Deus. No verso 8, a descrição de 8 classes que não estarão na vida eterna, mas que herdarão a segunda morte, que são os tímidos ou covardes, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos. Estes serão lançados no lago de fogo e enxofre, e herdarão a segunda morte. Dos versos 9 a 27, vemos a descrição da Nova Jerusalém, onde um dos 7 anjos que tinham as taças cheias das últimas pragas falou com João, dizendo: Vem e mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E João foi levado em espírito a um grande monte, e o anjo mostrou-lhe a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. No verso 12, descreve que a cidade tinha 12 portas, e em cada porta um anjo, e nas portas escritas os nomes das 12 tribos de Israel. No verso 14, descreve que o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava com João tinha na mão uma cana para medir a cidade e as suas portas, bem como o seu muro. No verso 17, descreve que o anjo mediu o muro da cidade, que tinha 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a medida de um anjo, ou seja, os anjos que tocarão as trombetas são, na verdade, seres humanos escolhidos e chamados pelo Senhor. A partir do verso 19, vemos a descrição dos 12 fundamentos que haviam no muro da santa cidade. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto
de sardônia, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o undécimo de jacinto e o duodécimo de ametista. As 12 portas eram também 12 pérolas, e cada uma das portas era uma pérola. No verso 22, João descreve que na cidade não viu templo, porque o seu templo era o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, sendo o Cordeiro a lâmpada da cidade. No verso 24, descreve que as nações andarão à sua luz e os reis da terra trarão para ela a sua glória, bem como a honra. No verso 27, descreve que na santa cidade não entrará coisa nenhuma contaminada, e também todos que cometem mentira e que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro também não entrarão nela, ou seja, somente os destinados para a salvação. No capítulo 22, a continuação desta exortação, onde no verso 1 o anjo mostrou para João um rio puro da água da vida, que era claro como cristal e que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No verso 2, descreve que no meio da praça, de uma e da outra banda, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore. E desta árvore as suas folhas eram como remédio, e ela era a saúde das nações. No verso 5, descreve que ali não haverá mais noite e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus as alumia e reinarão para todo sempre. Dos versículos 6 a 21 traz as admoestações e promessas finais, e também a conclusão. E o anjo disse a João: estas palavras são verdadeiras e fiéis, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que breve hão de acontecer. No verso 9, o anjo adverte a João por este ter prostrado-se perante ao anjo, pois o anjo declarou: não faças tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Portanto, adorar somente a Deus. Observe que no finalzinho do versículo 9, o anjo adverte a João: adora a Deus. No versículo 10, a ordem para João não selar as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo, como já vimos
embora a descrição próximo está o tempo, já se passaram quase 2000 anos da escrita deste livro. Porém, é preciso refletir nas palavras do Senhor Jesus, que declarou: não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Jesus quis dizer que esta geração é a geração da Igreja fiel, desde a Igreja primitiva até a primeira ressurreição e o arrebatamento da Igreja. No verso 11, descreve que quem faz injustiça, que continue fazendo ainda mais, e o que está sujo, que continue sujando ainda mais. E quem é justo, que faça justiça ainda mais. E quem é santo, que seja ainda mais santificado. No verso 13, a apresentação do Senhor a João. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e o primeiro e os derradeiros. No verso 15, a confirmação de que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. No verso 16, Jesus enviou o seu anjo para testificar estas coisas nas igrejas. E ele declara que ele é a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. No verso 17, a descrição de que o Espírito e a esposa dizem: vem, e o que tem ouvido também diga: vem. E quem tem sede, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Nos versos 18 e 19, a advertência para que ninguém possa acrescentar ou retirar nenhuma palavra deste livro das profecias do Senhor. Contudo, entendemos que este livro não é apenas o Apocalipse, mas todo o conteúdo bíblico dentro dos 66 livros, conforme a coletânea original do ano 200 da era cristã. Contudo, quando a Igreja Católica estava no período da Inquisição, esta aprovou um adendo de 7 livros apócrifos junto à coletânea bíblica, bem como 7 adendos nos livros dos profetas, que são histórias apócrifas ou que ensinam o homem doutrina que é contrário a todo o contexto bíblico.
como é o caso de Macabeus, que ensina a queimar velas para as almas, enquanto a Bíblia declara que o morto nada sabe e que o tempo em que temos para buscar a Deus é enquanto estamos vivos. Confira Salmos 115, Isaías 38, verso 19, Hebreus capítulo 9, verso 27 e Isaías 55, verso 6. No verso 20, a declaração de quem descreveu estas palavras a João, que é aquele que testifica estas coisas, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Senhor Jesus. Glória a Deus. Encerrado o plano da leitura bíblica 2012, o ano do governo de Deus e da Igreja Fiel. Shalom Adonai. Até breve. Suas eiras se encherão de trigo, Brasil. Ouve, ó Brasil, teus lagares transbordarão de mosto e de azeite. Brasil, ouve, ó Brasil, suas eiras se encherão de trigo, Brasil. Ouve, ó Brasil, teus lagares transbordarão de mosto e de azeite. Senhor teu Deus, que maravilhosamente, maravilhosamente para contigo procedeu. Brasil, nunca mais serás envergonhado. Declara ao Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento, com pranto, rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, pois Ele é o vosso Deus. Reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar orando. Poupa o teu povo, Senhor, não faças da tua herança zombaria, porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o vosso Deus? Brasil, ouve, ó Brasil, a palavra revelada sobre ti está. Brasil, ouve, ó Brasil, plenitude e unção do Espírito
Senhor mostrou-se zeloso por sua terra e teve piedade do seu povo. Não tenha medo, ó terra, regozije-se, alegre-se. As eiras se encherão de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor. Então vocês saberão que eu estou no meio de vocês. Brasil,